Para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela assim, olhe bem nos olhos dela e diga assim: verdades espirituais, ainda que você não creia, exerce influência sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra dele. É um privilégio e uma responsabilidade ministrarmos a palavra do Senhor. Porque aquilo que nós falamos aqui no altar torna-se verdade. Aquilo que ministramos aqui não pode ser algo que nós entendemos do nosso achismo, daquilo que a gente pensa que seja o correto ou não. Precisa ser algo que é passado pelo crivo como os bereanos, analisado, estudado, meditado, conferido, para nós termos a certeza que estamos falando daquilo que está realmente no coração de Deus. Amém? Essa é a preocupação que nós temos que ter todas as vezes que subimos no altar. À medida que o tempo passa, nós nos acostumamos a pregar a palavra, a falar de Deus, e perdemos o temor de estar aqui no altar e ministrar. Saiba que alguma coisa já está errada e alguma coisa você já está perdendo da parte de Deus na sua vida. Porque todas as vezes que subimos aqui temos que ter temor do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 21. Vamos estar lendo a partir do verso 15. João, capítulo 21, a partir do verso 15. Abra sua Bíblia. Você que não tem uma Bíblia física, não criticando vocês, não, porque a Bíblia no celular. Vou repetir apenas aquilo que eu ouvi no seminário de ciências bíblicas. Você que não tem uma Bíblia física, você não tem, usa a Bíblia no celular, você não tem uma Bíblia, você tem um celular. Bíblia é essa aqui, está impressa. Amém? Claro que a Bíblia no celular é inconveniente. Você está na fila do banco, apesar que hoje em dia quase não existe fila de banco. Devido à comodidade, aplicativos e tudo, mas você está na frente de qualquer outra coisa, você abre o seu celular, tem a Bíblia lá dentro. Mas você precisa ter sua Bíblia física, porque ela é a característica, é um dos sinais de uma identificação do crente. Essa é a verdade. Não adianta a gente tentar passar o pano ou tentar tampar o sol com a peneira. Você está andando na rua, a pessoa te vê com o celular, você está com o celular, você não está com a Bíblia. E nós que somos da velha guarda, né, Deus? Quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que iam ao monte de madrugada e voltando para casa foram salvos de um mal maior porque estavam com a Bíblia. Imagina se estivesse com o celular naquela época. Tinha tomado uma paulada, uma pancada, tinha sido vítima de assalto e por aí vai. João capítulo 21, verso 15. Os encontraram? Diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, porque sabemos que a palavra do Senhor nos alimenta, nos edifica, nos consola, nos corrige. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. E nessa noite a palavra do Senhor, meu Deus, possa cumprir o propósito do Senhor na vida, na mente e no coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, qual o tamanho do seu amor por Deus? Qual o tamanho do seu amor por Deus? Nós sabemos o tamanho do amor de Deus por nós. Quando a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. E
lá o apóstolo Paulo, então, ele começa a colocar várias situações, várias condições que nada nos separará do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a distância, nem o ontem, nem o hoje. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós sabemos, a partir da realidade dessa palavra, o tamanho do amor que Deus tem por nós. É um amor imensurável, é um amor que não tem como se medir, a ponto do apóstolo dizer: só nada poderá nos separar desse amor. Mas qual é o tamanho do seu amor por Deus? Interessante que quando nós cantamos e quando nós louvamos aqui canções que falam do amor que temos por Deus, nós às vezes nos emocionamos, nos derramamos, choramos na presença dele, porque dizemos: Senhor, o meu amor por ti é imenso, o meu amor pelo Senhor é grande, o meu amor pelo Senhor é infinito. Não é assim que nós fazemos? Então começamos a falar do amor que nós temos por Deus. Mas eu te pergunto, esse amor que você tem por Deus pode ser medido? Jesus, diz o texto que nós lemos, que em determinado momento, quando ele, após a morte e sua ressurreição, encontra-se com os discípulos em um momento muito peculiar da vida dele. Se você for ler o texto um pouco antes, você vai ver que os discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer a Jesus. Diz a palavra, eles estavam pescando, e foi o próprio Pedro que os convidou: olha, eu vou pescar. E os demais falaram: já que você vai, nós vamos com você. E eles estavam então fazendo aquilo que eles faziam antes de conhecer ao Senhor Jesus. Então Jesus começa a perguntar isso a Pedro: Pedro, tu me amas? E diz o texto que Jesus faz isso com Pedro por 3 vezes, para que essa afirmação não seja apenas para Jesus, mas seja uma afirmação real na vida e no coração e no entendimento de Pedro. Você sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso diariamente, todos os dias. O Senhor pergunta para nós se nós o amamos, não para ter certeza da nossa resposta, mas que nós possamos ter certeza que realmente amamos Ele acima de todas as coisas. É assim ou não? É assim. Porque senão eu faço uma pergunta para você: olha só, você precisa mais de trabalhar ou precisa mais de Deus? Precisa mais de trabalhar ou de Deus? Eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de passear ou de Deus? De Deus. Eu preciso mais descansar ou de Deus? Engraçado. Agora nós vamos chegar lá no irmão. Quando eu adoeço, dependendo da doença que eu tenho, eu vou para o trabalho, deu o que der. É assim ou não é, irmão? Mas eu vou para a igreja na mesma condição? Não vou na igreja hoje porque eu estou passando mal. Às vezes é uma coisa simples: mas não vou. Mas o trabalho eu vou. Mas eu preciso mais de Deus do que trabalhar. Não é assim? É isso que eu falo? Às vezes eu acabei de sair com um passeio, às vezes chego cansado. E aí eu falo assim: hoje eu não vou para a igreja não porque eu estou cansado. Mas eu preciso mais de Deus. Queridos, nós não podemos viver no engano. Nós não podemos viver nos enganando a nós mesmos. Você precisa se preocupar com o seu amanhã, com o seu porvir. Aquela passagem onde Jesus fala assim: olha, vai chegar um dia, estarão diante de mim, e eu direi para algumas ovelhas, ele usa a palavra ovelhas, mas são pessoas, as pessoas estarão de mim e dirão assim: Senhor, no teu nome nós não pregamos, no teu nome nós não fizemos milagre, no teu nome nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo. E a Bíblia diz que o Senhor vai responder para essas pessoas o quê? Afastai-vos de mim. Será que Jesus está falando isso para a pessoa que está lá no mundo perdida, sem conhecer a palavra? Não, ele está falando para quem está aqui dentro. Para quem todas as outras coisas são prioridade, e eu continuo dizendo: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas não demonstro isso com as minhas atitudes, com as minhas ações. Então, por isso que todos os dias
Mesmo que você não saiba, mas Jesus está te perguntando: você me ama? Você realmente me ama? Ele diz assim como Pedro, nós às vezes entristecemos o nosso coração: Senhor, porque o Senhor sabe que eu te amo. Mas cadê as minhas atitudes? Cadê as minhas ações que demonstram isso? Cadê o meu esforço? Queridos, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que às vezes nós erramos como cristãos, como crentes, como evangélicos, por dizer para as pessoas que a vida cristã é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. A única coisa que a Bíblia te garante de graça, que você não precisa fazer esforço nenhum, é a sua salvação. Mas manter e levar essa salvação adiante, ter uma vida cristã, exige esforço. Você precisa todos os dias fazer aquilo que Jesus diz: olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas a que ponto que eu tenho tomado a minha cruz e seguido ao Senhor Jesus? Só quando me é conveniente? Só quando me agrada? Só quando está bom para mim? Não, queridos, não é assim que funciona. E se eu estou vivendo uma vida cristã imaginando que é assim que funciona, eu estou vivendo um evangelho totalmente distorcido da palavra. Totalmente distorcido. Pastor, mas o evangelho, a vida cristã, vai exigir que eu deixe de fazer algumas coisas que eu gosto de fazer, se ofender a palavra de Deus e a vontade de Deus? Sim. Mas vai estar nas suas mãos a sua decisão. É você que decide se você vai deixar ou não. Mas eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a Ele acima de todas as coisas. Mas tudo sempre é prioridade em primeiro lugar do que Ele. Ainda que eu não perceba, mas é assim que acaba acontecendo. É assim que as coisas acabam fluindo. E como eu falei, às vezes nós deixamos isso passar desapercebidamente. Na nossa correria, no nosso dia a dia, nós não vemos isso. Queridos, o ministério de Jesus foi baseado em 3 pilares que sustentam o ministério dele. E esses 3 pilares não estão explícitos, não estão colocados na Bíblia, por acaso, mas são a forma que cada um de nós, como crentes, como cristãos, devemos viver e conduzir a nossa vida: discipulado, serviço e evangelismo. Mateus 28, no seu finalzinho, Jesus diz o quê? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Discipulado. O próprio Evangelho de Mateus não, de João, quando Jesus, já na última semana da sua vida aqui na terra, ele reúne os seus discípulos em um determinado lugar, pega uma bacia, diz a Bíblia que coloca uma toalha, chama um por um e começa a lavar os seus pés. E Pedro, por sinal até Pedro indignava: não, Senhor, é eu que tenho que lavar os seus. Deus fala: não, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Então Jesus fala: olha, maior é aquele que serve, serviço. E muitas das vezes que nós dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos servir na igreja. Não conseguimos nos dispor para servir na igreja, para servir ao ministério. Entenda, quando você está aqui, você faz parte da igreja que Cristo nasceu, não consegue se dispor a servir, não é o pastor José, não é a pastora Conceição, que você não está servindo, porque são representantes do Senhor aqui neste lugar, mas você está deixando de servir o próprio Deus. E aí eu não entendo como pessoas que dizem que amam a Deus não conseguem servir a Deus. Mas eu amo o Senhor. Irmão ou irmã, você pode ajudar nós uma faxina, uma limpeza da igreja? Ih, rapaz, hoje não posso, hoje não tem jeito. Eu tenho algum compromisso, para mim não vai dar. Ele é 1, 2, 5, 10 vezes e nunca pode. Mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Jesus pergunta: amas a mim? E eu digo: amo. Não consigo servir. Não consigo ser servo. Não consigo falar do amor de Deus e evangelizar pessoas. Alguns irmãos que fazem parte da nossa célula de
casais, e eu falo deles porque a gente às vezes tem mais possibilidade, mais contato. Eu tenho falado para eles ultimamente que, às vezes, no domingo que eu chego na igreja e vejo cadeiras vazias como estão, eu me preocupo e fico entristecido com isso. Eles sabem que lá eu tenho falado, precisamos ir atrás, precisamos ganhar pessoas, precisamos falar de Jesus, precisamos levar e trazer pessoas para a igreja. Porque, afinal de contas, esse é o nosso primeiro chamado. Eu não fui chamado para pregar. No dia 6 de março de 1994, quando eu queria servir Jesus, por medo, viu, irmãos? Confesso, né? Não foi por amor, por nada não, foi por medo mesmo de ir para o inferno. Aceitei Jesus aqui. O Senhor me chamou não para poder pregar, ser um pregador um dia, mas foi para ganhar pessoas para o reino dele, para fazer com que o reino dele crescesse. Eu não entendo como pessoas que dizem que amam a Deus, entra ano e sai ano e não conseguem ganhar uma vida para Jesus, e está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, não há problema nenhum nisso. Que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de amor é esse que você tem vivido? Que tipo de amor é esse que você não consegue abrir mão de um prazer carnal em função do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Queridos, porque tudo aquilo que nós fazemos encontraria o Senhor em sua palavra, mas mesmo assim fazemos para satisfazer a nossa carne. Fazemos para satisfazer a nossa vontade, não agradar a Deus, não adorar e exaltar Ele. Então, que amor é esse que eu não consigo deixar de fazer alguma coisa em razão do Senhor, em razão de servir a Ele? Quando eu aceitei Jesus, eu acho que eu já falei isso aqui em outra oportunidade, a nossa vida de adolescente, né, pastor, os primeiros caminhos na fé cristã foi gostoso, não foi? Apesar que a gente tinha um pouquinho mais tempo do que eu, mas o bem tribulados, bem difícil, a tentação era grande. E como diz, né, ouvi alguém dizer, eu era facinho, não existia muita tentação não, a hora que ela veio, ela soltou do seio, não resistia muito. Queridos, mas chegou um tempo, uma determinada época da minha vida, que eu falei, eu tenho que decidir se eu sirvo a Deus ou não, se eu caminho de fidelidade com Deus ou não. Essa vida dessa forma não dá. Vivendo falando que ama a Deus, mas na primeira oportunidade que eu tenho de traí-lo, eu faço. Na primeira oportunidade que eu tenho de falar, virar as costas para o sacrifício dele, eu faço. E para quem é mais antigo aqui, conheceu minha avó. Afinada minha avó até os números. Irmãos, pensa numa velhinha que todos os dias, ela da Assembleia de Deus, eu morava quase de frente à casa dela, e todos os dias, né, domingo, ela ia para o culto, ela passava, eu lembro com as fotos de ouro. Neném, vamos para a igreja. Todo domingo ela levava nós para a igreja, para a Assembleia. E aí pensa, né, que já foi na Assembleia, hoje eu não sei se é assim, porque duas coisas, né? Não vou tanto, segundo, não sou mais pessoas que precisam ficar insistindo para aceitar Jesus. Mas naquela época era assim, né, Deus? Você sentava a hora do apelo, já chegava o irmão, sentava do seu lado, e a pessoa fazia o apelo, e tudo passei, e aí, vai lá, é sua hora, irmão, é sua vez, vai, meu querido, faltava pegar você e colocar lá na frente. Rapaz, aí quando estava o horário do culto, né, eu tentava esconder da minha avó em casa. Quando não dava certo, eu falava, moço, eu tenho que achar outra estratégia. Quando chegava a hora do apelo, eu levantava, preciso ir no banheiro agora. Olha a hora de beber água no banheiro, esperava até terminar o apelo para poder voltar. Por que, queridos, eu fazia isso? Porque, como eu falei, eu aceitei Jesus em 94, estava com 19 anos, vida louca. E pensa na vida louca. Quando eu conto algumas coisas do meu passado, pessoas que me conhecem agora, olham para mim e fala assim, não, você faz isso não. Assim, eu não consigo imaginar você fazendo isso. Eu faço assim. Acredite se quiser. E assim, uma grande dificuldade que eu tinha, né, 19 anos que eu falava, eu gostava de um biritinho, gostava de tomar uma cervejinha.
E aí quando o pessoal falava para mim, não, você precisa aceitar Jesus, ir para a igreja, primeiro coisa que eu pensava, moço, mas como é que eu vou para um churrasco e não vou beber uma? Churrasco sem uma cervejinha, isso não existe, como é que eu vou fazer? Não vai dar certo, não, isso não está com nada não. E alegria, moço, como é que nós vamos ficar alegres? Eu imagino esses crentes lá na festa deles, deve ser tudo no show, sem graça, porque não tem uma cervejinha para tomar, não tem nada para se alegrar. E isso às vezes me afastava do Senhor, de servir a Ele. Aí que um dia, quando eu falei, por medo, não teve jeito, né, teve que vir à frente, o medo de ir para o inferno foi maior. Vim, aceitei Jesus e com muita dificuldade fui me libertando disso. Como eu falei, cheguei uma hora que eu decidi, falei, não, isso não serve para mim. Decidi abrir mão. Porque o Senhor todas as vezes perguntava, você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí chegou uma hora, irmã Juliana, e não tem jeito de eu ter a cara de pau e falar, Senhor, eu te amo, mas eu bebo uma cerveja de vez em quando. Senhor, eu te amo, mas quando estava fevereiro, época de carnaval, eu gostava de ir para Goiás para orar. Vou lá evangelizar os irmãos, vou os desviar. Vou lá evangelizar aquele povo que vai para o carnaval. Quando eu vi, eu estava lá no meio desse também, precisando ser evangelizado. Então eu falei, não dá mais para ser tão cara de pau ter esse ponto. De falar que amo o Senhor, mas faço tudo aquilo que é errado. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu faço algo que não agrada a Ele. Então, queridos, nós precisamos entender que quando o Senhor nos pergunta se nós amamos Ele, não é para saber se nós realmente, não é para saber a nossa resposta. Pedro já teve a revelação naquele momento, quando ele diz, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece o seu coração, ele sabe se você realmente o ama ou não. Mas o que ele espera é que essa realidade se torne na sua vida prática, se torne na sua vida algo que realmente venha colocar Ele em primeiro lugar. Se é algo que não vai te impedir de fazer aquilo que agrada a Ele, independente daquilo que seja, independente de estar aqui bem, independente de estar aqui saudável, independente de estar aqui doente, independente se você vai ter que abrir mão, às vezes, de se embriagar. Ele quer saber o nível do seu amor. Qual é o nível do seu amor por Ele? O quanto você realmente tem amado Ele. O quanto você tem amado Ele. Às vezes, alguns de vocês, na sua adolescência, não sei, não conheço, mas foi custoso. Sabe aquele homem ou aquela mulher custosa quando é adolescente? Fala assim, nossa, eu amo demais a minha namorada, eu amo demais a minha namorada. Mas aí eu tenho só uma, 3, 4, 5, mas tô amando assim mesmo. Amo muito. Mas para aí, né? Qual que você ama? Tem que saber que você tem 3, 4, 5, e aí vai afora. Não podemos ser desse livro. Deus, o Senhor Jesus espera de nós fidelidade. Fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas fidelidade na nossa vida financeira. Ele espera a fidelidade nossa em todas as áreas. Em tudo aquilo que nós fazemos. Até no simples, queridos. Até no simples. Hoje existe um objeto que é uma bênção na nossa vida, mas pode ser uma maldição. O que é? É o quê? Vocês estão com medo de falar, irmão? Para falar é o quê? Você sabe por quê? Às vezes a maldição? Porque além de você gastar o tempo na sua casa, você não consegue ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, quando você vem para o culto falando, não, vou para o culto adorar a Deus, você não larga ele. Ah, não, estou lendo a Bíblia, tá não. Ah, não, você não está lendo a Bíblia, não. Você está mandando mensagem no WhatsApp, você está vendo Instagram, você está vendo Facebook, você está vendo o que está se passando. Mas eu amo a Deus. Eu vim aqui para adorá-lo. Eu vim aqui para exaltá-lo. Eu amo a Deus, mas não consegue tirar o que? O consegue 2 horas, às 7 às 9, não consegue tirar 2 horas para realmente voltar a sua mente, seu coração, a sua força, portanto, emanará de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Não consegue, mas eu amo a Deus. Jesus continua perguntando, Pedro, tu me amas? O interessante é que
diz Pedro, ele chama Pedro pelo nome dele todo, senão Pedro. E quando ele fala isso para Pedro, como eu falei para vocês, é porque Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer o Senhor. Jesus, quando chama Pedro, ele diz o que? Olha, Pedro, você agora vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de homens, você vai deixar essa vida sua medíocre de pescar peixe, você vai fazer algo muito mais excelente, muito mais sobrenatural, que vai render para você muito mais frutos, não nessa vida, mas na vida futura, na sua vida por vir. Mas quando Jesus se vai, temporariamente, ele volta a fazer o que ele estava fazendo antes. E às vezes, quando nós nos afastamos de Deus, e não Ele que se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus, nós voltamos a fazer tudo aquilo que nós estávamos fazendo antes, vivendo a nossa vida, sem conseguir parar para meditar na palavra, sem conseguir parar para meditar no Senhor, sem conseguir parar para orar, sem conseguir parar para dedicar o nosso tempo a Ele. Se não é assim, eu pergunto para vocês, queridos, coisa simples, coisa de crente. Quem já teve a oportunidade de estar comigo na minha casa ou em outros lugares, sabe, todas as vezes antes da gente almoçar, fazer a refeição, eu chamo o pessoal para orar. E às vezes tem irmãos que vai, né? E aí vai começar a comer de orar e fala assim, gente, vamos orar que nós somos crentes, né? Nós vamos orar e agradecer a Deus que nós somos crentes. Coisa simples. Às vezes a gente não consegue parar para agradecer o Senhor antes da refeição. Não vou falar antes da refeição, quantos têm a prática até hoje, diante de dormir, você deitar, ou de joelhos, ou de pé, agradecer a Deus por alguns minutos, pelo dia que você teve. Não fazemos isso, mas amamos a Deus. São coisas simples, como eu falo, são coisas simples, que vai tirar você de viver uma vida cristã, de ilusão, para viver algo que é verdadeiro. Algo que é verdadeiro, algo que vai realmente mudar a sua vida, algo que vai fazer diferença. Não é simplesmente o simples fato de você vir aos domingos do culto, você participar das células, você participar das redes, você participar de outras atividades da igreja. É você desenvolver com ele um relacionamento. A ponto que todas as vezes que ele te perguntar se você o ama, você já tem essa certeza no seu coração. Fala assim, eu não preciso perguntar mais outra vez. Porque o Senhor sabe que no meu coração tem essa certeza. E as minhas atitudes demonstram isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, que nós possamos entender que fazer a vontade de Deus é o mais importante na nossa vida. Que nós possamos entender que estar na presença dEle nem sempre significa estar fazendo a vontade dEle. Mas como assim, pastor? É possível você estar na presença de Deus e não estar fazendo a vontade dEle. Sim ou não? Os filhos de Eli estavam na presença de Deus todos os dias. O sacerdote ali, quem lê a Bíblia já lê essa passagem, né? Estavam na presença de Deus todos os dias apresentavam sacrifício, todos os dias apresentavam sacrifício, mas estava fazendo a vontade de Deus? Muito longe. Mas estava na presença dele todos os dias. Então nós precisamos estar vigilantes, para não nos enganarmos, por estarmos na presença de Deus todos os dias, acharmos que estamos fazendo a vontade dele. Porque às vezes nós podemos nos enganar, e nos enganando, vamos estar nos afastando dele a cada dia mais, em vez de estarmos nos aproximando. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir os irmãos para se colocarem de pé.
respondido. Não com seus lábios, não simplesmente uma resposta verbal, mas o que você tem respondido a Ele todos os dias, com as suas ações, com as suas atitudes, com aquilo que você tem feito ou deixado de fazer, com aquilo que você tem realizado, com aquilo que você tem construído, como você tem conduzido a sua vida. Se você achar necessário, como Pedro, se arrependa e peça a Deus para que a cada dia Ele possa te dar a oportunidade de provar o seu amor por Ele, em cada situação que você viver, em cada momento que você viver. Aproveite esse momento para isso.
Senhor em sua